E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado. Ela é graduada em Comunicação Social, Relações Públicas, MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gestão e Análise Organizacional, especialista em Recursos Humanos Estratégicos, especialista em Gestão de Processos e Auditoria, líder de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001 e tem uma larga experiência na área de RH. E também é professora em MBAs, palestrante e instrutora em treinamento nas áreas de gestão de processos, qualidade e RH. E ela é consultora master do grupo Destra, Qualidade e RH. Tânia Leão Segurado, é muita coisa. Bom dia. Bom dia. Tá Bom doido. dia aos nossos telespectadores. Bom, eu só podia chamar a senhora de doutora, mas não pode chamar a senhora de doutora, né? Ainda não. Ainda não. Tânia, nós vamos comentar hoje sobre um tema interessante, que é o RH estratégico e o desenvolvimento de pessoas no agronegócio. E esse é um tema que a gente já vem assim, tem hora que a gente fala um pouquinho dele, depois volta, tá. E é um tema interessante que tem que ser muito debatido. De maneira geral, as empresas rurais, as fazendas, não dão muita importância para isso aqui não é verdade? É verdade. Essa transformação no campo, principalmente a partir da abertura da economia de 1990, onde as propriedades se tornaram grandes empresas agroindustriais, trouxeram essas novas demandas, de um profissional mais qualificado, e com a valorização e a capacitação voltada para aí, principalmente, um grande número de maquinários, um grande número de equipamentos que hoje são incorporados em toda a cadeia produtiva do agronegócio. Falando em profissionalismo, falando em organização, em gestão, em planejamento, não tem mais como empurrar com a barriga não, né? Não, é difícil. Os gestores do agronegócio, eles devem se valer, de recursos humanos ou de uma administração de pessoas voltadas, para essa estratégia onde esse conjunto de subsistemas que nós temos no RH, que seriam a colocação e movimentação de pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas, as questões ligadas à segurança e à medicina do trabalho e a administração de pessoal, como ligados às questões da legislação, devem ser implantadas de forma sistematizada como um diferencial competitivo. É verdade. Ô, Tânia, vamos para um intervalo comercial? Você viu como passa rapidinho? Exato. Vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas no agronegócio. É um minutinho só. E eu estou de volta conversando com Tânia Leão Segurado e nós vamos falar agora sobre o desenvolvimento de pessoas no agronegócio. Tânia, desenvolvimento de pessoas no agronegócio. Já tem gente preocupada com isso, não tem? Essas demandas que nós falamos no bloco anterior, voltadas para máquinas, equipamentos, mas também voltadas para a propriedade intelectual. Nós precisamos de pessoas que tenham uma capacidade de pensamento crítico. E essa necessidade, se ela não for obtida anteriormente, nos cursos formais, o gestor deve desenvolvê-las e proporcionar meio para que elas se desenvolvam, porque elas também são necessárias no agronegócio. Eu sempre digo o seguinte, independente da área onde você esteja, queira ou não, você tem que estar sempre estudando, sempre participando de eventos para poder crescer. Não só crescer externamente, mas o principal é crescer dentro da cabeça, né? Exato. E o agronegócio ele é responsável por um grande número de geração de empregos e de divisas para o país. E pessoas com essa capacidade de pensamento crítico, pessoas atualizadas e desenvolvidas para demandas futuras, porque não devemos pensar em desenvolver as pessoas só para o hoje, Para que caminho esse agronegócio está indo? Para onde nós queremos chegar? Então, nós precisamos começar esse desenvolvimento agora. E esse sistema bem implantado, se o gestor se valer de um sistema bem implantado, ele colhe também frutos, muitos bons frutos lá no futuro. Tânia, eu tive observando o seguinte, quando você faz um planejamento e segue esse planejamento, parece que tudo fica mais fácil, não fica? Fica.
mesmo que alguns ajustes devam ser feitos no meio do caminho, né? Mas a sua capacidade de acertar, né? Ela fica otimizada. Você tem mais possibilidades, né? De chegar no seu objetivo traçado anteriormente com mais facilidade. E o agronegócio, a cada dia que passa, ele está ficando mais dinâmico. Eu não posso só ficar no plantio ou cuidar do boi. Eu tenho que entender do mercado local, nacional e internacional. Exatamente. Eu comentava hoje no meu programa de rádio o seguinte, que se você não estiver por dentro da economia local, nacional e internacional, você pode perder muito dinheiro. Exatamente. E não são só as indústrias e as organizações das grandes cidades que precisam se planejar. O campo, principalmente como gerador de divisas para o país, precisa também, né, trabalhar com planejamento. Hoje nós temos tecnologia aí, por exemplo, dentro da pecuária de corte, que nós temos condição aí de basicamente dobrar a quantidade de animais criados numa propriedade rural. Tem gente que já triplicou essa quantidade basicamente durante o ano todo. Eu estou falando só em dobrar. Então é uma questão de conhecimento, de planejamento e de gestão. E todas essas demandas que você citou requer quem vai executar, requer pessoas qualificadas e capacitadas. Tânia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e você sabe que você sempre enriquece o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.